Senhor Arnaldo, você que, cara, ficou muitos anos na ESPN, eu particularmente conheci pela ESPN, sei que você tem uma carreira longeva no jornalismo, né? Pois é. E lá você exercia também, além de ser um cara que recorrentemente comentava, era um cara que trazia certas discussões ali. Por exemplo, na saga contra o VAR. A gente tem uma canequinha aqui do Rage Against the VAR em casa, em algum lugar aqui. A gente até mostrou pro Tirone, a gente comprou essa canequinha. Muito bom. E você foi um cara importante numa nova configuração do programa quando saiu ali o Trajano. Você trouxe algumas discussões que eu acho que é o fundamento de um programa de debate, né? Haver debate sobre assuntos que muitas vezes, né, a gente tinha essa dificuldade de fazer algumas mesas redondas de internet, assim, e todo mundo concordava com tudo e ficava meio chato, né? E tinha lá um ser que tem uns debates, que queria discordar de absolutamente, não tudo, mas de coisas que estavam ali no imaginário ali, como essa do VAR, meio que eram unanimidades e você tinha uma opinião diferente. A pergunta que eu te faço cara, era tudo espontâneo ou você gostava de trazer um molho pro programa, assim? Boa pergunta. Não, eu não forçava o molho, né? Era aquilo, ou ainda é, o que eu acho, o que eu penso. E acho que a vantagem da ESPN era você poder ter o espaço para dizer o que você pensa, né? Essa era a grande vantagem da ESPN. Né? Agora, tem uma situação que eu comentando na ESPN e eu coordenando na ESPN. Então, antes de... Provavelmente vocês me conheciam, as pessoas me conheciam do ar, do linha de passe, dos comentários. Eu era o chefe de redação da ESPN. Então eu pensava no programa, eu estabelecia a grade de programação. Então era uma coisa que ia além do comentário. A minha participação na ESPN no ar era 10% do que eu fazia lá todos os dias. Então eu tratava de negócio, de grade, de escala... de muita coisa. Ia pro ar de vez em quando. Me divertir. Basicamente era isso. E você falou ali, né? Eu entrei na ESPN de vez em 2012. Embora eu já comentasse ali desde 2006, 2005, conciliando com a Editora Abril, com a revista Placar. Como diz o Trajano, nosso mestre, eu vim de longe. Eu tô velho, cara. Eu tô completando esse ano 30 anos de profissão. Caraca. Então, quando eu entrei na ESPN, eu já me considero um cara experiente. Mas eu fui entender televisão só quando eu comecei a trabalhar na programação da ESPN. O Trajano era o grande, né, mentor daquele canal. E ele, na África do Sul, na Copa da África do Sul, 2 anos antes de eu entrar totalmente num daqueles pós-rodada na África do Sul era maravilhoso. Nossa, cara. Aquela friaca, aquela bom. cerveja desenfreada até o último apagar a luz. E o Trajano à noite, depois de tudo, era inspirador e tal, e ele fazia planos, né? Ele falou, cara, você quer trabalhar conosco definitivamente? Eu falei, depende de qual for a proposta, né? Porque a minha situação era confortável. Eu trabalhava na Abril coordenando, na Placar e comentando na ESPN. Comentava jogos e às vezes programas. E aí ele veio e tal, ele falou, o que você acha de programação? Eu falei, programação, eu acho legal, tal, mas que você toparia pensar na programação da ESPN? Eu falei, pode ser, tal. E aí ele me convidou e eu aceitei. Em 2012 eu fui. E aí que eu fui entender que era televisão. E ele falou, eu preciso de alguém que pense na programação porque eu não consigo dar conta mais. E, cara, e assim, eu trabalhei pra cacete na E 2012 coincidiu com o ano que começou a medição de audiência nos canais a cabo, né? Perfeito. Então, também por isso ele me chamou para ter alguém olhando para isso, né? Porque a ESPN não olhava pra audiência. Era tipo, pô, repercussão na rua, legal, tal, pô, legal, vocês fazem uma coisa diferente da Globo, vocês não têm rabo preso, isso era muito legal. Vocês fazem reportagens diferentes, tal, mas não tinha averiguação de audiência, e era o ano que a Fox estava entrando no mercado. Sim. Até eu vi alguns companheiros falando, que vieram aqui falando sobre esse momento. O Jean falou, não sei se o Tirone falou,
Porque a Fox embaralha o jogo. Era um jogo confortável. Né? Eles entram com a Libertadores. Era um jogo confortável. Tipo, Sport TV, você cuida do futebol brasileiro, e a ESPN você cuida do futebol internacional. E a gente divide os outros esportes e tal. Fiz esse preâmbulo todo porque na ESPN eu primeiro propus uma mudança que perdura até hoje, junto à ESPN dos Estados Unidos, que foi a mudança de programação, a mudança da programação dos canais. Eu posso dizer que foi a ideia minha de transformar a ESPN Brasil num canal só de futebol. Polêmico, difícil, complexo. Trajano no começo não gostou. Mas era uma tentativa de busca de um trilho de audiência. E aí a Sport TV fez a mesma coisa anos depois. Fez a mesma coisa, transformou o Sport TV em um canal só de futebol. Antigamente você ligava à tarde, tinha programa de surf, zona de impacto, essas paradas hoje não tem mais. Caraca, legal saber disso. Então é um pouco atrás, e é uma coisa que entende um pouco o que a ESPN é até hoje e faz entender um pouco qual que era a minha atuação na ESPN. E a partir dali, e de fato funcionou. E aí quando sai o Trajano pós-Olimpíada de Londres, foi um desastre em termos de audiência na ESPN, foi a pior Olimpíada, foi o pior evento feito pela ESPN em todos os tempos. Era a transição do Trajano para o Palomino, ninguém assistiu a Olimpíada na ESPN. Caraca. Foi uma zona, uma confusão. Eu estava já na programação, então eram vários canais, você não sabia aonde achava. A ideia era ter os brasileiros na ESPN Brasil, então os caras com chance de medalha na ESPN Brasil e os outros, o basquete na ESPN, foi uma confusão, um desastre, um fracasso, foi a sensação, eu falei, eu vou mudar essa merda. Aí na volta, eu não fui para Londres, fiquei só observando, eu fiquei assistindo a ESPN durante a Olimpíada, foi um lixo. Apesar do esforço e de todos que estavam lá feito um bom trabalho. Sim. No front, mas é que tá, essa era a grande ilusão da ESPN. Era um trabalho para o consumo próprio. E isso ficou evidente na Olimpíada. Eu falei, pô, foi legal pra caralho, mas ninguém viu. Nossa. Ninguém viu, só eu vi, o outro viu, a audiência foi zero. A Sport TV deitou e rolou, eu falei, vou mudar essa merda. E aí a gente conseguiu mudar para o canal de futebol e as coisas foram indo. E aí quando entra o Palomino definitivamente, ele me traz para a chefia de redação. Então eu saí da programação e fui para a chefia de redação. E aí eu, digamos que a minha atuação ela se ampliou, já com conhecimento de programação, que era uma base. Eu acho que todo mundo que for fazer TV tem que passar antes pela programação. E o Trajano falava isso. Por isso que eu tô te trazendo pra TV. Porque você começa a entender você, o outro, e quem tá te assistindo. E aí eu comecei a cuidar da redação e mudei também o conteúdo dos programas. E fui eu quem inventou linha de passe além da segunda-feira. E foi numa conversa com... Eu fui convencendo um a cada integrante do linha de passe. Tava fazendo xixi com o Mauro no banheiro, mictório, eu e o lado. Falei, Mauro, não tô olhando pra você não, mas você toparia fazer linha de passe depois de todos os jogos importantes? Porque eu acho que a gente tem uma oportunidade. A gente não tem evento, tá tudo na Sport TV. Só que a nossa equipe é melhor que a deles, pra debater. E não adianta ficar só na segunda-feira à noite, no dia mais gelado do mundo, pra debater futebol. Vai ter uma audiência legal, vai trombar lá com o Bem Amigos. Quando o Galvão não tiver com um convidado legal, a gente vai dar audiência. Quando o Luxemburgo não tiver comendo pau lá com o Bodão. Quando o Luxemburgo então, a gente pode... E a gente tinha uma ideia de que poderia ser feito com base na audiência do Linha de Passe das segundas-feiras e com o perfil dos comentaristas. E aí, mesmo Trajano contra gosto, já não era mais chefe, teve que aceitar participar do Linha de Passe, com linha de passe sendo... mais recorrente ali. Recorrente, exatamente a palavra. Primeiro, segundas e sextas. Isso aconteceu depois da Copa do Mundo de 14, que aí a gente se firmou, porque Copa do Mundo 14 foi um divisor de águas, né? Foi. Porque na própria... foi o debate. Muita gente a favor da seleção, sobretudo quem estava em loco, PVC, Juca, e quem estava na retaguarda, pau na seleção, eu, Mauro, Trajano e tudo mais. Tudo isso
respondendo a sua primeira pergunta, e fazendo esse nariz de cera gigante, sem ensaio, era natural. Nós três que estávamos na retaguarda, a gente achava a seleção uma merda. Os caras que estavam acompanhando o dia a dia, teve a carta do dia, o Filipão chamou os jornalistas e tal, era um quebra-pau absurdo, mas natural e espontâneo. E quando deu 7-1, nós que estávamos criticando. O programa 7-1 é histórico, né, cara? Tem milhões de views. Milhões de views. O Mauro deita e rola e tal, e de fato a gente estava quase que antecipando aquilo, né? Uhum. E ali, a partir de 2014, e na Copa, o linha de passe era todos os dias. Era uma tentativa minha, todos os dias, mesmo horário. E aí depois eu falei, depois com o sucesso da audiência na linha de passe, eu falei, aí vai ser mais recorrente sempre. Aí começamos segundas e sextas, e era curioso, porque o Trajano fazia um dia e o Juca outro, eles revezavam. Uhum. E depois, pós-rodada, todas as quartas, e depois foi indo e tudo mais. E aí foi uma forma que o linha de passe ganhou essa atração que eu acho que ele tem até hoje. Depois a gente vai discutir o linha de passe atual. Eu falei pro Jean que eu ia discutir o linha de passe atual se perguntado. Boa. Mas é uma coisa que ficou. O canal só de futebol ficou. O linha de passe recorrente ficou. E foram coisas que eu fiz sem aparecer. Não sei se vocês sabiam. Então, muita gente me conhecia só do ar, do comentário. E era um pedaço ínfimo do que eu fazia na ESPN, né? No ar, eu, de fato, relaxava. Tomava uma antes, uma de leve, uma long neck, ia pro ar e falava o que eu pensava. Isso a ESPN sempre permitiu.